E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje, aquele vídeo que vocês esperavam, a análise completa do projetor VP9 da Blitzwolf, um projetor que chegou aí para ser um dos melhores projetores da Blitzwolf, um projetor Full HD com sistema operacional Android. Então no vídeo de hoje a gente vai ver se ele conseguiu ou não alcançar esse objetivo de ser um dos principais projetores da Blitzwolf, mas já vou dar um mini spoiler aqui nesse começo que infelizmente ele tem alguns tropeços, mas enfim, a gente testou jogando, vendo filmes, séries, vocês vão ver tudo no vídeo de hoje, então vamos nessa! Vamos começar aqui falando sobre o visual e o acabamento geral do projetor. Visualmente falando, eu pelo menos achei o projetor bem bonito, bem estiloso, mas vamos para as partes mais importantes aqui referente ao visual. Na parte de cima do projetor a gente tem alguns botões, botão de OK para acessar o menu, cima, baixo, esquerda, direita e o botão de voltar. A gente testou e nenhum problema enquanto isso, funcionou direitinho. Na parte de trás a gente tem um botão de ligar e desligar, então ele não fica em cima como nos outros botões aqui que ficam em cima, ele fica atrás. E na parte de trás a gente também tem aqui as conectividades, que são duas conectividades HDMI, duas portas USB, tem também a entrada ali para conectar via internet, via cabo, tem uma entrada P2 e uma AV também, então essas são as conectividades. Além daqui na parte de trás também tem a entrada para colocar ele na energia. Uma coisa que é importante mencionar é que o cabo para ligar ele na energia, o plug dele é de 16 amperes, então provavelmente aqui no Brasil você vai precisar de um adaptador para estar ligando ele na energia. Ainda em relação ao visual, na parte da esquerda é por onde tem a saída de ar, então ele joga o ar quente para fora aqui pelo lado esquerdo, e nas laterais a gente também tem a entrada de ar com uma proteção para não deixar a poeira entrar dentro e atrapalhar lá na imagem, mas eu vou falar se deu certo ou não lá mais para frente no vídeo quando eu for falar sobre a qualidade geral de imagem do projetor. Mas em relação ao visual seria isso, pelo menos para mim tá aprovado. Já ia esquecendo de um detalhe, que aqui na parte de baixo a gente tem um tripézinho que a gente pode estar usando para deixar o projetor mais inclinado para cima, como ele está agora. Então se tu colocar o projetor numa área muito baixa, talvez a projeção não fique certinha na parede. Então tu pode estar ativando esse tripézinho que tem aqui embaixo para deixar ele mais inclinado para a imagem ficar mais alta também. Algo que eu achei legal, acho que todo projetor poderia ter isso, inclusive. Vamos então agora falar sobre o sistema operacional que vem aqui nesse projetor, que chegou aí para ser um dos grandes diferenciais dele, lembrando que é o sistema operacional Android que a gente tem aqui. Em relação à fluidez do sistema operacional, quando a gente navega de um aplicativo para outro ou mexe nas configurações, a gente não teve nenhum problema em relação a isso. Ele respondeu a gente de forma rápida, então não teve nenhum tipo de travamento ou de lentidão que chegava a incomodar a gente. Então em relação a isso está aprovado. Outra coisa que eu achei legal em relação ao sistema operacional é que ele tem algumas opções que ajudam você a ajustar melhor a imagem na sua parede. Por exemplo, no caso aqui a gente está com um tripézinho ali acionado ali embaixo. Então se eu ligar o projetor agora, como o projetor ele está meio inclinado por conta do tripé, a imagem também vai ficar meio inclinada, digamos assim, na sua parede. Mas o projetor tem algumas configurações bem simples e práticas que ajudam bastante ali na hora de você projetar a imagem para ela ficar retinha na parede. Eu acho que é algo legal, é uma coisa aí que projetores mais baratos não tem, esse aqui tem e funciona super bem também. Entretanto, agora vem alguns pequenos problemas aí em relação à navegação do sistema operacional com esse projetor. O primeiro dele está ligado ali à conectividade via Wi-Fi. Bem, o Wi-Fi desse projetor aqui é dual band, ou seja, ele consegue se conectar em redes ali de 5 GHz, o que na teoria é ótimo porque ele ajudaria aí a gente a rodar vídeos em resoluções mais altas com mais facilidade. Só que na prática não é isso que acontece. A gente testou esse projetor aqui em duas casas diferentes, com redes Wi-Fi diferentes, e o projetor até ele conseguia se conectar. Entretanto, na hora de a gente ver um vídeo no YouTube, por exemplo, era muito normal as próprias imagens, as telinhas lá do vídeo demorar para carregar. Quando a gente dava play no vídeo, às vezes demorava para carregar, ou então acontecia às vezes de carregar, mas no meio do vídeo travava, ou então só o áudio ficava rodando e a imagem ficava travada, então a gente tinha que voltar um pouco. Então esses foram alguns dos problemas que a gente encontrou conectando ele via Wi-Fi. Então se, por exemplo, eu fosse tentar acessar o Netflix, até rodava, mas a imagem ficava meio ruim por muito tempo, até melhorar aos pouquinhos. Então a experiência via Wi-Fi com esse projetor aqui, infelizmente não foi muito boa. Felizmente ele tem a opção aqui atrás de a gente estar conectando via cabo, e quando a gente conectou a internet via cabo, daí sim funcionou bem melhor. O próprio YouTube carregava muito mais rápido, tinha muito menos travamento, apesar de que de vez em quando assim ainda dava uma pequena travada, mas já era algo muito melhor. Então já fica a dica aí, Se você quer usar o sistema operacional, talvez o Wi-Fi não seja a melhor alternativa para você, e sim a conexão via cabo. Outra coisa em relação ao sistema operacional que vale a pena mencionar
são os aplicativos que a gente tem instalado aqui. Entre os aplicativos principais, mais populares, aí a gente tem o YouTube, tem Netflix e tem o Prime Video também. Outros aplicativos, como o Disney Plus, por exemplo, infelizmente a gente não tem aqui, só que eu acho que vale uma rápida consideração em relação a cada um desses aplicativos que ele tem. Então vamos lá, porque eu acho que é bem importante. Primeiramente em relação ao YouTube. Em relação ao YouTube, na verdade, ele funciona bem e ele tem aquele visual clássico que a gente já conhece em televisões de sistema operacional Android, ou se você tem aí um videogame como um PlayStation 4, por exemplo, e acessa o YouTube, é basicamente o mesmo visual, mesmo estilo de navegação. Entretanto, no Netflix e no Prime Video, a coisa é um pouco diferente porque a versão do Netflix e do Prime Video que ele está rodando aqui não é a versão atualizada que a gente conhece hoje em dia. Isso acaba dificultando um pouco a navegação desses aplicativos. Por exemplo, quando a gente acessa a Netflix, a gente já vê ali que não é um visual atual. E além disso, por exemplo, quando eu acessava para colocar um filme no Netflix, eu tive alguns problemas meio chatinhos, como por exemplo, não consegui mudar o idioma ou a legenda do filme. Eu até sabia onde eu tinha que ir, só que infelizmente eu não consegui acessar a área para fazer essa mudança. Só interrompendo o vídeo aqui rapidinho, só para dar um recado que eu acho que é importante, porque depois eu consegui trocar o idioma e a legenda dos filmes lá no Netflix pelo projetor. É só segurar OK no controle remoto que vai aparecer uma setinha, tipo uma setinha de mouse, e assim a gente consegue controlar com mais precisão aonde quer ir. Então é um ponto negativo a menos conseguir trocar aí, até que foi fácil, apesar de que ainda assim não foi tão prático como eu acho que deveria ser. Eu tive também dificuldade para conseguir chegar no lugar onde eu digitava o nome do filme para colocar lá para procurar, então eu tinha que procurar meio que no aleatório até eu conseguir ir na aba lá certinha onde eu tinha que digitar. Então esses foram alguns problemas que eu tive na navegação com esses aplicativos. Tive problemas semelhantes ali com o Prime Video. No Prime Video, por exemplo, eu conseguia mudar a legenda dos filmes, mas o idioma pelo menos eu não conseguia. Eu sabia onde eu tinha que ir, eu ia, conseguia chegar lá, só que na hora de mudar o idioma não tinha opção de idioma para mudar, não tinha nada, era uma caixa de texto vazia, infelizmente. Então esses foram alguns problemas que eu tive em relação ao sistema operacional, que é o fato desses dois aplicativos infelizmente não estarem aí atualizados para as versões mais atuais que a gente conhece hoje em dia. Inclusive, se isso é algo que te incomoda, pelo menos me incomoda, fica com a gente até o final, que no final do vídeo a gente vai dar uma dica bem interessante que eu acho que vai estar valendo a pena aí, especialmente se você está interessado em adquirir um projetor. Outro detalhe que eu acho importante mencionar em relação ao sistema operacional é que ele não te dá a opção de configurar a qualidade de imagem. Então sabe aquelas coisas lá quando a gente compra uma televisão ou mesmo outros projetores, configurar brilho, contraste, esse tipo de coisa? Então, quando você assiste vídeos pelo próprio sistema operacional, como por exemplo pelo aplicativo do Netflix instalado aqui, ou como por exemplo o aplicativo do YouTube instalado aqui, infelizmente a gente não consegue configurar esse tipo de coisa. Entretanto, quando a gente coloca um aparelho externo, como um Chromecast, um Fire TV ou um videogame, daí sim ele te dá a opção de configurar ali a qualidade de imagem. Enfim, é algo que eu achei meio estranho. De qualquer forma, eu vou comentar um pouco mais sobre isso mais pra frente no vídeo, quando eu for falar da qualidade de imagem, mas eu acho que já vale a pena falar que todas as imagens que vocês estão vendo aí da projeção do projetor, ou pelo menos quase todas, não é vendo vídeos pelo próprio sistema operacional, tá? É usando algum equipamento externo como um videogame ou um Chromecast ou um Fire TV. Outra coisa que eu acho que é bom mencionar é que as imagens que vocês estão vendo são imagens aí que medem mais de 100 polegadas, tá? 104 polegadas mais ou menos, e foi colocado a uma distância de 3,40 metros da parede, só para vocês terem uma ideia mais ou menos então em relação ao tamanho da imagem. Outra coisa interessante sobre o sistema operacional é que o controle dele tem microfone, então tu pode fazer alguns comandos pelo microfone do próprio controle. Então se tu, por exemplo, entrar no YouTube e falar, por exemplo, Bob Esponja, o YouTube sozinho vai entrar lá e procurar algum vídeo do Bob Esponja, ou então pode pegar o microfone ali e perguntar quanto é 20 mais 20, ou qual é a previsão do tempo, e o projetor ele vai te responder certinho em português com voz. Então em relação a isso funcionou bem, foi legal, então eu acho que é um ponto interessante também a se mencionar. Quanto é 50 mais 50? A resposta é 100. Qual a distância da Terra até a Lua? 384.400 quilômetros.
Vamos falar rapidinho agora a respeito do som do projetor, que pelo menos para mim é um dos pontos mais fortes desse projetor. Ele tem um áudio que consegue ser bem alto e ao mesmo tempo bem nítido, especialmente se a gente for comparar com projetores mais baratos da própria Blitzwolf. Então, comparando, por exemplo, com um projetor de uma resolução mais baixa, um projetor de 720p, por exemplo, eu consigo dizer com facilidade que esse projetor aqui tem um áudio aí pelo menos 3 vezes superior comparado a esses outros projetores, tanto em questão de altura, né, do volume que a gente consegue ouvir, colocar um volume bem mais alto, e ao mesmo tempo a gente consegue um volume mais nítido também. Obviamente, aquela coisa mais ou menos de sempre, se você for muito exigente, você vai querer um pouquinho mais, mas de qualquer forma eu fiquei satisfeito, pelo menos bem melhor comparado a outros projetores mais baratos da Blitzwolf, então em relação a isso tá ok. Sobre se o projetor esquenta muito ou não quando ele tá ligado, sim, ele esquenta bastante, especialmente no lado esquerdo, que é por onde tem a saída de ar, né? Então o projetor aqui dentro tem a ventoinha trabalhando e está expulsando o ar quente aqui pelo lado esquerdo. Então depois de alguns minutos ligado já esquenta bastante aqui o lado esquerdo do projetor e esquenta também embaixo um pouquinho, eu diria, mas de forma geral eu não acredito que isso seja um problema, tá? A gente deixou ele ligado ali mais ou menos sem descanso de 4 a 5 horas e sim, como eu falei, ele esquenta bastante aqui no lado esquerdo, mas não foi algo assim que se demonstrou um problema não, pelo menos nesses nossos testes. Sobre se o projetor faz algum ruído ou não quando ele está ligado, a resposta é sim, ele faz um ruído quando está ligado, no padrão aí dos outros projetores da Blitzwolf, então é aquela coisa lá. Se tu simplesmente ligar o projetor e não colocar nada para rodar, tu vai ficar ouvindo o barulho do ruído e vai te incomodar. Mas na hora que tu coloca algum filme, alguma série, algum jogo para rodar, geralmente o som do filme que tu está vendo, por exemplo, já vai ser alto o suficiente para cobrir o som do ruído que o projetor faz, então eu também não acho que isso seja um problema, até porque o som do projetor é muito bom, então ele consegue cobrir legal o ruído que ele faz, a não ser, obviamente, que tu pegue esse projetor e coloque ele a 30 centímetros do rosto assim, daí eu acho que vai te incomodar de qualquer jeito, mas de forma geral, se afastar, por exemplo, numa distância assim, mais ou menos que eu tô agora aqui, eu acho que já vai ter aí um desempenho legal e o ruído não deve te incomodar. Vamos agora então para o tópico mais importante desse projetor, que é a qualidade de imagem dele. Bem, como eu falei lá no início do vídeo, infelizmente quando a gente está vendo vídeos pelo próprio sistema operacional, a gente não consegue ali mudar a qualidade da imagem, deixar com um brilho mais alto, por exemplo, ou as cores mais vibrantes. Então eu vou começar falando como é que é assistir vídeos pelo próprio sistema operacional, como é a qualidade de imagem nessa questão, tá? Bem, basicamente quando a gente ligou o projetor pela primeira vez, a gente percebeu na hora, basicamente, que o projetor, quando a gente assiste vídeos pelo próprio sistema operacional, que ele não tem a cor tão vibrante e tão viva quanto outros projetores da Blitzwolf. Mesmo se a gente for pegar um projetor mais barato, de uma resolução de 720p, a gente consegue ver que esses projetores mais baratos têm ali um brilho e cores mais vibrantes. Tudo bem que esses projetores mais baratos, que têm brilhos ali mais vibrantes, geralmente distorcem mais ali a tonalidade das cores, o que é algo que não acontece aqui. Então tá, ele não tem uma cor tão vibrante quanto poderia, pelo menos comparado aos outros projetores, ele tem uma gama de cor maior. O que isso significa ali na prática? Significa na prática, por exemplo, se tu estiver vendo ali uma cena de uma floresta com diferentes tonalidades de verde, esse projetor vai conseguir te mostrar melhor essas diferentes tonalidades de verde comparado com outros projetores da Blitzwolf. Entretanto, ainda assim, eu acho que ele poderia sim ter uma cor mais vibrante, até porque a gente está falando aqui de um projetor mais caro. Mas enfim, como eu falei, isso é em relação quando a gente está assistindo vídeos pelo próprio sistema operacional. Quando a gente coloca algum equipamento externo, como um videogame ou um Chromecast, por exemplo, a coisa muda um pouquinho, porque daí a gente já tem a opção de mexer na qualidade da imagem, se bem que na prática você nem necessariamente precisa, porque na hora que tu já coloca um equipamento externo, automaticamente as cores já ficam bem mais vivas e bem mais atraentes. E o legal é que além das cores ficarem mais vivas e mais atraentes de colocando um equipamento externo aqui, como um Fire TV, por exemplo, o legal é que ainda assim ele consegue manter uma gama de cor e uma precisão de cor melhor comparado aos outros projetores da Blitzwolf, o que é um ponto positivo. Eu só acho uma pena ter que conectar um equipamento externo aqui para conseguir fazer com que as cores fiquem mais vivas, por exemplo.
Em relação ao nível de preto do projetor, não tenho nenhum problema em relação a isso. Ele consegue manter uma boa uniformidade de preto, não tem nenhuma área que fica com uma iluminação muito exagerada, então ele faz um bom trabalho em relação a isso. Tem alguns vazamentos de luz ali, quando tu tá vendo uma cena muito escura e tem objetos muito claros se deslocando ali na frente, em volta desse objeto claro vai ficar assim um vazamento de luz, mas é algo que eu acho aí que dá pra suportar, não é nada muito exagerado, então em relação a isso tá ok. Uma coisa que eu falei lá no começo do vídeo, que nas entradas de ar a gente tem uma proteção para não entrar poeira. Na prática isso funciona de certa forma, porque quando tu tá vendo algum filme, algum desenho ou jogando jogos de videogame, de fato eu não conseguia ver poeira nenhuma, não tinha nenhuma poeira assim que dava para enxergar. Entretanto, se tu colocar alguma imagem de uma cor só e for lá pertinho mesmo do projetor para enxergar, tu vai sim conseguir ver ali alguns pontos de poeira, mas na prática não chega a incomodar, porque pelo menos isso daqui evita que poeiras muito grandes entrem no projetor, fazendo com que fique muito fácil de ver. Não foi o caso aqui. Se tu ficar longe do projetor, vendo imagens normais, acho muito difícil que tu consiga ver algum tipo de mancha causado por poeira, a não ser que tu se aproxime muito da imagem e coloque numa cor bem exagerada, num tom só, o que facilita bastante, mas de qualquer forma eu acho que isso não é um problema. Ainda em relação à qualidade geral da imagem, tem um probleminha que provavelmente vai incomodar pessoas mais exigentes, e se tu tá pagando mais caro no projetor, talvez você seja uma dessas pessoas mais exigentes que se incomode com isso. Quando a gente estava testando aí, rodando filmes no Netflix ou vídeos no YouTube, dava para perceber que nem sempre a imagem fluía de forma natural, sabe? Geralmente quando a gente vê uma imagem, ela tem uma certa fluidez, mas quando a gente colocava vídeos para rodar nesse projetor, dava para perceber que em vez do filme rodar assim, por exemplo, estava rodando com umas leves travadinhas de vez em quando, como se a taxa de quadros por segundo estivesse caído. Isso foi um efeito que eu encontrei aqui, tanto vendo vídeos aqui pelo próprio sistema operacional, apesar de que vendo pelo próprio sistema operacional parecia que ocorria menos, mas quando a gente colocava um dispositivo externo, como um Fire TV ou um videogame, ficava ainda mais fácil de ver isso. Que quando a gente colocava um filme, ele não fluía como tinha que fluir, dava essas pequenas travadinhas, pelo menos me incomodava em relação a isso, até porque eu já testei outros projetores da Blitzwolf e não tinha esse detalhe. Só que agora vem o principal ponto negativo desse projetor, na minha opinião, que de todos os projetores da Blitzwolf que a gente testou, esse aqui, sem sombra de dúvida, foi o que teve o pior desempenho, que é na questão para jogadores de videogame. Se tu for jogar um videogame aqui, como um PlayStation, um Xbox, enfim. Se tu não é jogador de videogame, talvez você não se estressa muito, não precisa se estressar muito em relação a isso, mas se você está pensando em comprar um projetor também para jogar jogos de videogame, talvez aqui você tenha alguns pequenos problemas. O primeiro problema é em relação ao input lag, né? Sempre lembrando que o input lag é aquela coisa lá, tô jogando o jogo, faço um comando, quanto tempo de fato demora para esse comando ali se concretizar em imagem para eu visualizar. E em relação a esse projetor, de todos os projetores que a gente testou da Blitzwolf, esse daqui foi o que tem o maior input lag. Então numa partida multiplayer especialmente, provavelmente isso vai te incomodar. Não é ali um atraso de 1 segundo de tempo de resposta, mas ainda assim é tempo suficiente para provavelmente te atrapalhar num jogo multiplayer. Só que o problema é que não é só o input lag que é um dificultador para jogos de videogame, porque se fosse só o input lag, eu até diria que tá ok, só que não é o caso aqui. Outro problema que eu encontrei é que jogando jogos de videogame, a sensação que eu tinha é que não estava fluindo da forma que deveria fluir também. Então, quando eu testava um jogo que roda 30 quadros por segundo, por exemplo, parecia que não estava rodando a 30 quadros. A sensação que eu tinha era que estava rodando, sei lá, 20 e poucos quadros por segundo, porque aquela mesma sensação que eu falei que eu tinha vendo filmes, eu também tenho aqui rodando jogos de videogame, só que com jogos de videogame é muito mais fácil de perceber que a imagem está dando umas leves puladinhas ou travadinhas, ou seja, não parece que roda 30 quadros por segundo. Eu também testei por curiosidade um jogo que roda 60 quadros por segundo com esse projetor, porque um jogo que roda 60 quadros por segundo é para ter uma fluidez maior que um jogo que roda 30. Só que mesmo jogando um jogo que roda 60 quadros por segundo, ainda assim a impressão que eu tinha é que o jogo estava rodando a menos de 30 quadros por segundo com esse projetor. Ou seja, na prática ali, se tu está rodando um jogo a 30, 60 quadros por segundo, dá na mesma, porque a sensação é sempre como se estivesse rodando a menos de 30 quadros por segundo, e obviamente que isso é um problema que vai incomodar quem gosta de jogar jogos de videogame. Mas a pior parte ainda vem agora para jogadores de videogame, porque esse projetor ele tem um modo game.
E quando eu vi o modo game eu pensei, pô, vou ativar o modo game e esses problemas que eu acabei de mencionar vão sumir. Entretanto, não é isso que acontece. Quando eu ativo o modo game, a primeira coisa que acontece é que a imagem piora. O que de certa forma já era o esperado. Geralmente quando a gente ativa o modo game, mesmo numa televisão, às vezes é normal a qualidade da imagem piorar para priorizar outras coisas, como input lag, por exemplo. Só que não é o que acontece aqui. Quando a gente ativa o modo game, a qualidade da imagem piora, significativamente, eu diria inclusive. Eu não senti que o input lag melhorou, a percepção que eu tive até que foi que piorou, para ser sincero. E além disso, jogando jogos de videogame com o modo game ativado, ficava um rastro cortando a tela. Eu nem vou me dar muito ao trabalho de explicar, vocês estão vendo aí, que ficava muito ruim de jogar. Simplesmente não dava para jogar com aquele tipo de rastro cortando a tela o tempo inteiro. Então no caso desse projetor aqui é até melhor nem ativar o modo game, jogar sim o modo game ativado. Até por curiosidade, eu sei que algumas pessoas aí provavelmente já têm esse projetor em casa. Se vocês tiverem esse projetor em casa e quiserem deixar aqui embaixo no campo de comentários, né, se vocês tiverem a possibilidade de testar com jogos de videogame, deixa aqui embaixo no campo de comentários se vocês tiveram a mesma experiência que a gente ou não. Ativa o modo game aí e vê se deu esse mesmo defeito que vocês estão vendo aí no vídeo, porque assim a gente consegue descobrir também se isso é só um problema desse projetor ou é algo que está em todos os outros projetores também. Vamos agora então para o resumo final, pessoal. Se eu acho que vale a pena, não vale a pena estar comprando esse projetor, e caso não vale a pena, qual que eu acho que é melhor que esse daqui para vocês estarem fazendo a compra? Bem, vamos lá. No começo do vídeo eu falei que esse daqui tinha tudo para ser um dos melhores projetores da Blitzwolf, afinal de contas é Full HD e tem um sistema operacional Android, mas como vocês viram no vídeo, infelizmente ele tem alguns tropeços que provavelmente vão fazer com que muitas pessoas não queiram comprar esse projetor, como por exemplo os problemas que eu mencionei em relação ao sistema operacional, não vou repetir aqui, né, eu acho que ficou bem claro lá como eu falei, e também os problemas para jogos de videogame que eu acabei de falar. Então, por conta desses motivos, eu acho que o projetor ele não alcança ali o objetivo dele de ser um dos melhores projetores da Blitzwolf. E assim, se você por acaso já comprou esse projetor, ele tá para chegar na sua casa, não precisa entrar em desespero, tá? Eu acho que para ver filmes e séries, ele ainda tem um bom desempenho, apesar de que, né, ele pode dar aquelas travadinhas que eu falei de vez em quando, mas ainda assim eu acho que ele pode te entregar um bom desempenho. Além disso, também ele tem um áudio que é muito bom e o sistema operacional, apesar de não ser aquilo tudo, ainda assim vai funcionar e vai quebrar um galho, você não vai precisar conectar um aparelho externo para estar vendo programas no Netflix ou no YouTube, por exemplo. Só que se você ainda não comprou um projetor e está pesquisando, eu acredito que vocês conseguem hoje no mercado, da própria Blitzwolf inclusive, um projetor mais barato, ou seja, você vai economizar e com uma qualidade superior a esse daqui, e que no caso é o VP6, pessoal. O VP6 também é um projetor Full HD que inclusive a gente tem aqui. A gente pode até mostrar para vocês que eles são basicamente idênticos. Esses daqui só mudam a cor no caso, mas são dois projetores basicamente idênticos. E assim, esse projetor aqui a gente já testou no canal. Se perguntar para qualquer um do canal aqui, todo mundo vai responder. Entre todos os projetores que a gente testou da Blitzwolf, esse aqui foi o melhor. E assim, esse projetor aqui, né, como eu falei aqui na análise, ele teve vários tropeços que eu acho que fazem a compra dele não tão justificável assim. Esse projetor aqui, no caso, é um projetor Full HD, que tudo bem, não tem um sistema operacional, mas ele também não tem todos os probleminhas que esse daqui tem. E o fato de não ter um sistema operacional, particularmente falando, não acho que seja um problema tão grande assim, porque tu pode facilmente resolver essa questão conectando aqui atrás um Fire TV, por exemplo, que já vai deixar o projetor aqui com um sistema operacional. Inclusive, tu pode usar esse mesmo Fire TV para conectar numa televisão, caso você queira também. Então aqui embaixo no campo da descrição, a gente vai estar deixando aqui embaixo o link do VP9, caso alguém aí por algum motivo tenha interesse ainda em comprar ele, mas a gente também vai estar colocando o link do VP6, que é um projetor mais barato, significativamente mais barato, tem uma qualidade melhor e não tem todos esses detalhezinhos que eu mencionei aqui. A gente também vai estar colocando o link do Fire TV também. Daí, se você quiser, você pode comprar o projetor, o Fire TV também, que daí, no caso, você vai ter um projetor com um sistema operacional que vai ter um desempenho melhor em relação a esse daqui, não vai ter todos aqueles tropeços que eu falei durante o vídeo. Outra diferença que eu acho que vale a pena mencionar é que esse daqui é um projetor que tem Bluetooth e esse daqui não. Entretanto, mais uma vez, isso pode ser resolvido com o Fire TV, porque o modelo de Fire TV que a gente vai deixar aqui no link da descrição, inclusive a gente tem um aqui para mostrar para vocês, também tem Bluetooth. Então, conectando isso daqui na parte de trás, aqui do projetor, você vai ter o sistema operacional aqui
e você também vai ter o Bluetooth, e basicamente você vai ter uma experiência melhor com esse conjunto aqui do que com esse daqui, pelo menos aí baseado nos nossos testes. Eu acredito que esse daqui é uma compra muito mais vantajosa financeiramente falando e em termos de qualidade também. Outra coisa que eu acho que é interessante mencionar é sobre o tempo de entrega, afinal de contas a gente está falando aqui de projetores importados. Bem, esse daqui demorou 9 dias úteis para chegar aqui no Brasil e esse daqui demorou aí, em média 20 dias úteis, então aí uma média de 15 dias úteis a 20 dias úteis para estar chegando os projetores, pelo menos aqui no nosso caso. Mas enfim, pessoal, o vídeo seria esse. Se vocês puderem deixar um gostei aqui embaixo caso tenham gostado do vídeo, deixar um comentário, se inscrevendo no canal se você é novo por aqui, a gente agradeceria bastante mesmo. Então valeu a todo mundo que me acompanhou até o final, espero vocês no próximo vídeo. Então é isso aí, valeu, falou e até a próxima!